Boa noite, turma. Boa noite, professora. O nosso trabalho consiste na observação de duas crianças de 12 meses de idade. A primeira criança, chamada GLS, tem 1 ano e 1 mês, e ele mora com seus pais casados e duas irmãs de 5 e 9 anos. Ele ainda não frequenta a creche porque a mãe dele é dona de casa, então ele passa todo o dia com a mãe e as irmãs em casa, que devido à pandemia não estão indo para a escola. O pai dele, embora trabalhe o dia inteiro, quando chega dedica a maior parte do seu tempo para brincar com o menino. Além disso, na rua do condomínio deles, mora as 3 primas, também crianças, e um priminho de 3 anos. Então, em algumas tardes, eles se encontram no parquinho do condomínio e estimulam brincadeiras com o menino. Já a segunda criança é um menino chamado MS, ele tem 1 ano e 2 semanas. Ele mora com seus pais, casados também, porém ele é filho único. No mesmo quintal mora a avó e duas tias de 10 e 16 anos, que se revezam para cuidar dele na semana. A mãe dele é professora, então, devido a ela dar aulas remotamente, não pode dar muita atenção para ele, então ele fica a maior parte do tempo vendo TV. Além disso, o pai, que embora trabalhe fora o dia inteiro, algumas vezes consegue dar atenção para ele durante a semana, se não, dedica o tempo dele no final de semana para brincar com o menino. Fora isso, ele só tem contato com crianças aproximadamente da idade dele aos finais de semana, quando reúne a família inteira. Fora isso, ele não tem muito contato com criança. E ele ainda não frequenta a creche. Pronto, agora que vocês já conhecem um pouco mais sobre as duas crianças que observamos, passo a palavra para minha colega Nicole, para ela apresentar um pouco mais sobre essa idade para vocês. Vamos falar agora sobre os principais referenciais teóricos utilizados durante esse trabalho. E vou começar com o Freud e a sua teoria do desenvolvimento psicossexual. Para o Freud, a criança de 1 ano está passando pela fase que ele chama de fase oral. Durante a fase oral, as experiências sensoriais e contato com o mundo da criança acontece através da boca. É através da boca também que a criança tem as suas principais necessidades básicas supridas, sendo uma delas a mais importante, a alimentação, pois é através da sucção do leite materno que a criança obtém alimento e assim garante sua sobrevivência. Sendo assim, a boca acaba sendo a fonte de obtenção de maior prazer para a criança. Por isso que é muito comum que nessa idade crianças tenham um comportamento de levar vários objetos à boca, porque é assim que elas obtêm prazer e satisfação. Frustrações durante essa fase podem resultar também, mais futuramente, em comportamentos de dependência, agressividade e até em outras questões como transtornos alimentares. Já para Jean Piaget, há um estágio entre o nascimento até os 2 anos de idade, chamado de sensório motor. Nele, os bebês eles adquirem conhecimento através de experiências sensoriais e manipulação de objetos. Toda a experiência nesse estágio ela ocorre por reflexos básicos, sentidos e respostas motoras. Nesse período, há 6 subestágios, entre eles o subestágio 5, que fala especificamente do desenvolvimento na faixa etária dos 12 meses. Nessa etapa, os bebês apresentam reações circulares terciárias, na qual a criança explora objetos desconhecidos por todos os meios que conhece: pegar, levantar, sacudir, soltar e repetições desses esquemas. Além disso, os bebês demonstram curiosidade e experimentação, variando propositalmente suas ações a fim de obter resultados que trouxeram satisfação anteriormente, utilizando também o método de tentativa e erro, em que várias tentativas são feitas para resolver problemas. Já para Erickson e sua teoria do desenvolvimento psicossocial, existem 8 estágios do desenvolvimento, nos quais em cada um desses estágios ocorre uma crise entre uma vertente positiva e negativa. A primeira dessas crises, que acontecem nos primeiros 2 meses de vida, é o que ele chama de confiança e desconfiança. Durante essa crise, a confiança da criança nela mesma e no mundo ao seu redor é construída a partir do relacionamento da criança com sua mãe ou de qualquer outra pessoa que represente uma figura de cuidador para essa criança. Se esse cuidador supre suas necessidades e atende a criança, então confiança é construída. Caso contrário,
desconfiança e medo são gerados na criança. É importante também ressaltar que, para Erikson, ambos, confiança e desconfiança, são importantes serem desenvolvidos. Por fim, Vallon diz que durante esse período de vida, o bebê inicia o estágio impulsivo emocional, que vai do nascimento até aproximadamente o primeiro ano de vida. É um estágio predominantemente afetivo, onde a criança está imersa no mundo e não consegue se distinguir dele. Nesse estágio, a afetividade do bebê está voltada para suas necessidades fisiológicas, tais como a necessidade de dormir e de alimentar-se. A criança ainda é incapaz de resolver suas próprias necessidades para sobreviver. Sendo assim, no início da sua vida, ela depende exclusivamente do mundo social, que traz essas respostas às suas necessidades. Ainda de acordo com o teórico, nesse estágio a criança não possui coordenação motora muito bem desenvolvida. Entretanto, o ambiente, o meio, facilita para que a mesma desenvolva suas habilidades funcionais. É uma fase marcada pela busca de conhecimento por meio da interação com os objetos e com o próprio corpo. Falar sobre as aquisições psicomotoras. Existem 9 delas, mas na primeira atividade, que é a brincadeira de encaixe, é um caminhãozinho com 18 peças de diferentes formatos e cores que correspondem a um determinado buraco. Só é possível anotar as aquisições de número 4, que é a preferência para pegar objetos com determinada mão, 6, enfileirar cubos, e 7, colocar blocos numa caixa e retirar. A criança 1, na primeira tentativa, observa o caminhão e as peças, mexe tentando enfileirar, pega a peça cilíndrica com a mão esquerda e tenta colocar no buraco certo com a posição errada. Na segunda tentativa, ela pega uma peça em cada mão, uma circular e uma triangular, tenta de novo colocar no lugar certo, mas na posição errada, e não dá certo. Na última tentativa, ela pega a peça triangular com a mão esquerda, tenta colocar, não consegue, ela abre a porta do caminhão e joga a peça lá dentro. Já a criança número 2, na primeira tentativa, ela só pega a peça, olha para ela, olha para o caminhão, sorri e joga a peça longe. Na segunda tentativa, ela enfileira 3 peças e joga longe. Na última tentativa, ela se levanta e vai embora. Ela parece mais se preocupar em brincar do jeito que ela quer do que fazer o que o pai diz para ela fazer. Esses comportamentos podem ser explicados pela teoria de Piaget, pois, ao apresentar o comportamento de observar a peça e tentar encaixar no local certo, não conseguir tentar mais vezes, corresponde à reação circular terciária presente no subestágio 5, no período denominado pelo teórico de sensório motor, em que a criança explora o ambiente, os objetos e o seu próprio corpo. Agora, na segunda atividade, é possível observar as aquisições de número 1, 2 e 3, que são: sentado, gira ou se torce para todos os lados, engatinha com movimentos alternados, usa as mãos e as solas dos pés, permanece de pé sem apoio durante algum tempo e anda elevando os braços para se equilibrar, e quando sente que vai perder o equilíbrio, cai para trás, sentando-se. A segunda atividade é colocar um objeto longe da criança e esperar como ela vai fazer para pegar. A primeira criança, a gente colocou um ursinho na ponta de um corredor e a criança na outra ponta. Quando ele viu o ursinho, tentou correr, mas não teve equilíbrio e caiu sentado. Depois foi engatinhando e quando estava quase chegando perto do urso, ele levantou e foi andando bem devagar e com muita insegurança por conta da falta de equilíbrio, mas chegou. Pegou e quis entregar para a irmã mais nova dele. Já a criança número 2, o urso foi colocado em cima da cama e a criança no corredor. Ele foi andando até o brinquedo, se apoiando às vezes na parede, pegou e jogou no chão. Depois, saiu andando para fora do quarto. As duas crianças apresentaram a teoria de Vygotsky, que, segundo ele, o desenvolvimento humano abrange 2 níveis. Um deles, as duas crianças evidenciaram, que é o nível de desenvolvimento real,
que compreende que a criança pode desenvolver sozinha. Ou seja, a criança 1 tentou caminhar até o ursinho, mas acabou caindo. E mesmo assim não desistiu e foi engatinhando, e depois percebeu que se erguesse os bracinhos daria mais equilíbrio, conseguindo assim chegar até o objetivo. A criança 2, logo que viu o ursinho, já foi direto pegar ele, mesmo se apoiando na parede para conseguir andar corretamente. Entretanto, foi identificado que a criança 1, ao ter a atitude de pegar o ursinho e entregar para sua irmã mais velha, correspondeu aos estudos do teórico Henry Wallum, denominado pela teoria de afetividade, que diz que a criança, em seu primeiro ano de vida, interage por meio da afetividade. Bom, nessa aquisição social, há 4 aquisições, onde na atividade 5, a criança apresentou a aquisição 1, ou seja, que procura participar do grupo familiar. E a brincadeira é colocar uma música no celular e com o objetivo de analisar se a criança vai demonstrar alguma reação em querer se juntar com a família. E de acordo com a primeira criança, o resultado foi deixar a criança no chão e ao colocar a música e ele escutou, logo começou a dançar, começou a bater os pezinhos no chão. E no momento que ele percebeu que as irmãs dele estavam dançando junto com ele, ele logo se levantou e foi dançar junto com elas. Ou seja, nesse caso, demonstra o comportamento aprendido através da modelagem. Pois, de acordo com Albert Bandura, o comportamento pode ser moldado ou modificado através da observação, né? É fato que configura a reação do bebê ao reproduzir os movimentos feitos pela irmã, como também o comportamento de ter levado após um tempo e querer dançar junto. Sinaliza na teoria de Erikson, né? Mais especificamente no estágio 1 deste primeiro estudo, pois revela que o menino sentiu confiança na sua família ao ponto de interagir junto com ela. E segundo Maslow, há também a necessidade de pertencimento social, né? Quanto à segunda criança, o resultado foi totalmente oposto. Foi colocado a música, porém a criança deu uma leve mexidinha nas perninhas, mas o seu foco estava em pegar o celular. O pai ainda tentou dançar, fazer alguns movimentos para tentar chamar a atenção do filho, mas ele não quis saber. Ou seja, também pode ser explicado pela teoria de Erikson que, por sua desconfiança e falta de vontade de fato dançar e interagir com aquele estímulo, que no caso seria a música, por ausência de incentivo de mais pessoas ao seu redor. Onde na atividade 6 a criança apresentou a aquisição 4, ou seja, ela se diverte com brincadeiras de dar e receber. A brincadeira era o seguinte: o pai pegava um paninho, colocava em frente o rosto da criança, perguntava cadê o neném, abaixava e gritava achou. A primeira criança, ela ria muito quando abaixava o paninho, e depois da terceira vez, né, brincando, ela mesma pegou o paninho, colocou em frente ao rosto dela, abaixou e ria. Esse comportamento da criança repetir o que o pai fazia com ela, podemos falar sobre aprendizagem social de Bandura, né? Que é a aprendizagem por modelação, onde a criança, através de estímulos, aprende pela observação. A segunda criança também, depois que o pai abaixava o paninho, ela ria muito, caía para o lado, pegava o paninho de novo e entregava para o pai. Nesse comportamento, podemos falar sobre a teoria de Skinner, com reforço positivo. Quando um estímulo é reforçado, a probabilidade de acontecer de novo aumenta. Então, quando a criança pegou o paninho e entregou de novo para o pai, ela reforçou o ato do pai de repetir a brincadeira. Para observarmos como andam as aquisições intelectuais das crianças, nós propomos uma atividade que contemple as aquisições 4 e 5. A aquisição 4 consiste em ver se a criança
Já executa ordens simples, como venha cá, até logo. E a 5 consiste em ver se a criança estende os bracinhos e entrega objetos quando você pede. Nessa atividade, nós entregamos um objeto na mão de cada criança e nos afastamos. Assim que nos afastamos, pedimos para que ela viesse até nós e, quando ela viesse, entregasse o objeto na nossa mão. A criança GLS, assim que foi colocado o boneco na mão dela, imediatamente colocou na boca. Então eu chamei e assim ele veio, mas ainda com o objeto na boca. Quando eu pedi que ele me desse o objeto, ele tirou o boneco da boca e entregou para mim sem problemas e se afastou. Já a criança MS, a mãe entregou o boneco na mão dele, ele segurou e chamou ele. Ele foi até ela, mas quando ela pediu o boneco, ele balançou a cabeça negativamente e sentou para observar o boneco. O comportamento da criança GLS pode ser explicado pela teoria psicossexual de Freud, no qual ele diz que a criança nessa idade está passando pela fase oral, em que, sensoriamente falando, a boca é o lugar onde dá prazer para a criança. Isso explica o fato dele imediatamente colocar o boneco na boca. Já o comportamento da criança MS pode ser explicado através da teoria de Vygotsky, em que o mesmo diz que o desenvolvimento do indivíduo ocorre em interação com o meio que está inserido. Isso explica o fato da criança ter se negado de entregar o brinquedo e se sentado para observar o boneco, pois dessa forma ele revelou uma maneira exploratória de aprendizagem. Uma dessas atividades que a gente aplicou seria para ver se as crianças tinham já tinham essa capacidade de segurar um copo, segurar um copinho, né, uma colher, de levar comida à boca sem precisar da ajuda de um adulto. E a gente percebeu que a criança número 1, ela já segurava o copinho, já segurava a colher, né? Apesar de quando levava a comida à boca, causava uma pequena sujeirinha, mas quando a mãe trazia o copinho de suco, ela esticava a mão para segurar o copinho. Então a gente percebeu que a criança número 1 já tinha essa aquisição, né? Já possuía essa aquisição. Já a criança número 2, a gente pode ver que ela ainda não possui essa aquisição, né? Os pais ainda ajudavam a criança a se alimentar, né? O que levou a gente a utilizar, né, a teoria de Wallon do estágio impulsivo emocional, onde a criança ainda não possuía muito bem o desenvolvimento dessa coordenação motora para segurar a colherzinha, segurar o copinho, né? Para encerrar, nós gostamos muito de fazer essas observações, embora de início tenhamos passado por muitas dificuldades, como, por exemplo, uma das crianças, devido à pandemia, teve que ser observada remotamente. Então foi um pouco ruim depender dos pais para fazer chamada de vídeo, para enviarem gravação, foi um pouco complicado nessa parte. Além da idade das crianças, né, porque ainda são bebês, então foi um pouco difícil até a gente aprender a lidar com eles, aprender a raciocinar o que a gente ia fazer para conseguir obter os resultados que a gente planejava ter, né. Também, no início, o grupo teve alguns conflitos, porque é um grupo grande, né, então seria inevitável não ter, mas teve muitos conflitos de horário, de comunicação, então foi um pouco complicado nessa parte. Mas depois de uma longa conversa, a gente conseguiu se adequar ao drive, deu tudo certo, o grupo encaixou perfeitamente e a gente conseguiu entregar muito antes do prazo. Então foi muito, muito, muito bom mesmo. A gente adquiriu muita responsabilidade durante esse trabalho que a gente não teve durante os outros projetos integradores. Muito para a nossa formação, pois aprendemos a identificar teorias que justifiquem o comportamento das crianças nessa idade e nos ajudar também a lidar com possíveis atrasos e estímulos de desenvolvimento enquanto atuamos como psicólogo. Além disso, passamos por alguns surtos durante o trabalho, problemas de insegurança durante o levantamento teórico, mas ficamos muito felizes de ter concluído esse trabalho, de termos avançado muito, muito, muito rápido, do grupo ter dado certo e, enfim. Obrigado por nos ouvirem.